Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É um prazer estar aqui novamente e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Portanto, preste atenção, não desvie a sua atenção, porque eu tenho certeza que grandes ensinamentos o Senhor vai levar para você nessa noite. Por isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Nós vamos ler até o verso de número 7. João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu em terra, e com a saliva fez lodo, fez barro, e untou, betumou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Só até aqui. Todo tipo de deficiência, seja ela mental, física, de qualquer espécie, auditiva, visual, determina as diferenças com que essa pessoa terá que lidar com todo mundo ao seu redor. Essas limitações físicas vai exigir dessas pessoas um esforço extra para que ele consiga interagir com as pessoas. No entanto, o texto nos fala a respeito de um homem que nasceu cego. E se tratando da cegueira, existe um agravante, porque a cegueira tira desse homem a possibilidade de enxergar um mundo repleto de encantos. A cegueira tira do homem a possibilidade de se encantar com as múltiplas cores. É fazer com que aquele homem jamais consiga contemplar o espetáculo que o sol faz 2 vezes por dia. É não poder perceber as diversas tonalidades da cor verde contida numa floresta, a beleza de uma flor, a graciosidade de um arco-íris. É passar uma vida inteira sem poder contemplar a beleza de um mar, as suas ondas em constante movimentos. Nascer cego fez com que aquele homem passasse pela vida sem ficar estupefato diante da beleza de uma lua cheia, diante da lindeza de um céu estrelado. Ser cego de nascença é passar por essa vida sem poder olhar os olhos do pai, o sorriso de uma mãe, o jeito de andar dos irmãos,
Ser cego de nascença é perder um mundo cheio de cores. A vida de um cego é de completa escuridão. Absoluta escuridão. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, existem maneiras de se comunicar. Inclusive, existe até mesmo a possibilidade dessas pessoas exercerem atividades remuneradas. Existem facilidades para que essa pessoa consiga ler, se locomover pela cidade, apesar, obviamente, de toda dificuldade que existe. Porém, nos tempos de Jesus, a situação era completamente diferente. No tempo de Jesus, quando uma pessoa nascia cega, acreditava-se que aquela situação possivelmente era oriunda de um pecado cometido pelos seus pais. Inclusive, talvez por ela mesma, visto que alguns segmentos do judaísmo acreditam piamente que existe a possibilidade de se cometer pecado estando ainda no útero da sua mãe. Portanto, as perguntas eram diversas. Mas diz o texto que Jesus olhou para aquele homem. Jerusalém era uma cidade bastante movimentada para os padrões daquela época. Era uma cidade bastante movimentada em dias de festas. Alguns estudiosos, como Flávio Joséfos, por exemplo, alegam que cerca de 1 milhão de pessoas transitavam pelas ruas de Jerusalém em períodos de festa. Pessoas indo e vindo, refletindo a respeito da própria vida, pessoas preocupadas com os próprios problemas, cada uma delas olhando para si próprio, indo e voltando sem se preocupar com o outro. E é muito difícil ser notado no meio de uma multidão. Mas a palavra diz que Jesus olhou para ele. Novamente Jesus demonstra o seu amor especial por aqueles que não desfrutam da popularidade, por aqueles que não desfrutam da visibilidade, da mídia, por aqueles que não possuem uma ocupação de destaque. Jesus não viu uma multidão. Jesus enxerga o indivíduo. Jesus lida com as pessoas de maneira particular. E no meio de tanta gente, Jesus enxergou aquele homem que, por viver naquele tempo, por ter aquela condição, a sua vida era repleta de desvantagens. Porque sem conseguir enxergar, ele não conseguiria exercer nenhum tipo de atividade remunerada. O seu destino estava praticamente traçado. Se ele não viesse de uma família abastada, uma família com condições financeiras, o seu destino possivelmente seria mendigar, estar sempre junto, andando com outras pessoas mutiladas, outras pessoas com problemas físicos. Não havia possibilidade de sonhar, porque a realidade o impedia de sonhar. Ele sabia que não tinha condição de ter uma vida próspera, bem-sucedida. Dificilmente ele conseguiria uma esposa.
não teria condição de se sustentar. Provavelmente aquele homem cresceu cheio de questionamentos. Provavelmente aquele homem cresceu com muitas dúvidas no coração. Por que eu, Senhor? Por que eu nasci assim, Senhor? Por que eu sou desse jeito? Por quê? Feridas que não cicatrizaram, dor no coração, tristeza diante de uma vida cujo futuro ele não poderia esperar nada de bom. Sua vida era repleta de desvantagens. Sua vida era repleta de frustrações. Todo o seu mundo cabia dentro daquela sacolinha onde ele recolhia as moedas que eram depositadas ali por aquelas pessoas que passavam pelas ruas de Jerusalém naquele tempo. Era uma pessoa que não desfrutava de prestígio diante da sociedade. Era uma pessoa que não desfrutava do conhecimento, do bom conceito que as pessoas atribuíam a ele. Não era um homem afamado. Era um homem em que a maioria das pessoas sabia que não podia esperar nada dele. Mas o texto diz que Jesus olhou para ele. Jesus se apiedou dele. Jesus enxergou aquela situação como uma forma, uma possibilidade muito especial de usar aquela situação como um trampolim para ensinar aos seus discípulos uma lição muito valiosa. Jesus sempre se apiedou dos miseráveis, dos pobres. Jesus sempre deu prioridade para essas pessoas. E Jesus sempre providenciou a cura. Jesus sempre levou a salvação para essas pessoas. Mas essa situação em si era uma oportunidade em que Jesus decidiu atuar de forma diferente. Jesus quis ensinar para os seus discípulos que existe um tipo de cegueira que é muito pior do que aquela que te impede de enxergar o mundo. É a cegueira espiritual que te impede de enxergar as coisas de Deus. E os discípulos, ao contemplarem aquela cena, ao perceberem que Jesus se atentou àquele homem, os discípulos, ao invés de se compadecer de alguém carente de afeto, carente de carinho, carente de um abraço, eles enxergaram naquela situação uma possibilidade de levantar ali um questionamento teológico. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Por incrível que pareça, naqueles dias existia grupos de judeus que acreditavam piamente que era possível pecar estando ainda dentro do útero da mãe. Era uma teologia que eu chamo aqui de causa e efeito. Uma teoria que se resume em cada um tem o que merece. Cada um recebe o que merece. Era uma teologia baseada nisso. E mesmo o Senhor já tendo dito para o povo através do profeta, através de seus profetas, dizendo que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai, a alma que pecar, essa morrerá. O Senhor sempre alertou a nação com relação a isso, mas o povo não aprendeu.
E esse era o pensamento que ainda pairava nos dias de Jesus. Se alguma coisa acontecesse com alguém, era porque aquela pessoa merecia. E Jesus fez questão de desconstruir esse pensamento que ecoava em Jerusalém naquele tempo. Jesus disse no versículo 3, Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus não está negando que o fato do pecado entrar no mundo, ele é o causador dos males da humanidade. Ele é o causador das dores, das tristezas, dos sofrimentos do ser humano. Jesus não está negando essa realidade. Jesus só está explicando para os seus discípulos que nesse caso, especificamente, o pecado não é o que causou isso. Não é o fator primário, não é o fator primordial que fez com que esse homem nascesse cego. E Jesus disse: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, para os seus discípulos que Deus, segundo a sua soberania, segundo a sua inteligência, segundo a sua onipotência, Ele define o modo com que as pessoas serão. E Jesus está dizendo para eles que existe um propósito em todas as coisas, por mais difícil que pareça acreditar nisso. Jesus está dizendo que Deus, pela sua soberania, tem poder e capacidade de transformar a história de qualquer pessoa. Não importa se ela é uma cadeirante, não importa se ele precisa andar de muletas, não importa se ele não ouve, não importa se ele não enxerga, não importa se ele foi acometido de qualquer síndrome que exista. Jesus está dizendo, é assim para que se manifeste nele as obras de Deus. É claro que há questionamentos, há dúvidas. É difícil compreender que de fato existe um propósito numa situação onde uma pessoa talvez seja completamente dependente dos pais. Quantos pais têm medo de partir desse mundo, sabendo que os seus filhos necessitam de cuidados especiais, necessita de uma atenção especial, de uma dedicação, de um amor exacerbado que talvez ele acredite que ninguém mais tenha, a não ser os próprios pais. É difícil enxergar um propósito numa situação dessa. Mas o Senhor disse que é assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Ainda que você não enxerga uma razão, ainda que você não enxerga uma possibilidade, ainda que você não enxergue luz no final desse túnel, o Senhor Jesus diz que é assim, para que se manifeste neles a obra de Deus. E Jesus explica isso para os seus discípulos. Foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha plena convicção da celeridade do seu ministério, da urgência do seu ministério. O Senhor Jesus sabia que não havia tempo a perder. O Senhor Jesus sabia que ele precisava agir rápido. Porque enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Jesus sabia que
ele sendo a luz do mundo, ele tinha que estar nos ambientes onde a luz se faz mais necessária, que são as trevas, no meio das escuridões abissais. Jesus tinha que dissipar as trevas. E Jesus sabia da necessidade de ser rápido enquanto a isso. Jesus sabia da necessidade de urgência nessa empreitada. E Jesus enxerga em cada oportunidade a possibilidade de demonstrar o amor de Deus. E a história segue. No verso 6 diz: e tendo dito isso, depois de ter explicado tudo isso para os seus discípulos, ele cuspiu na terra e fez com a sua própria saliva lodo. Ele fez barro e untou, betumou os olhos daquele homem. Aquele homem, de forma passiva, aceitou aquilo que Jesus fez. Aquele homem creu. Sem conhecer Jesus, ele creu. Sem conhecer Jesus, ele creu. Ele não participou de nenhum evento ao lado de Jesus. Ele não tinha o conhecimento que os apóstolos tinham. Ele não tinha o grau de amizade que os apóstolos tinham com Jesus. Mas ele acreditou. E o texto diz que Jesus que olhou para ele inicialmente, o que demonstra uma atitude unilateral da parte de Jesus para com o sofredor. Jesus enxerga o sofrimento e Jesus se apresenta. E Jesus repete de uma forma simbólica e bastante resumida. Jesus repete a mesma ação que ocorreu em Gênesis, quando o homem foi criado do pó da terra. Jesus refaz essa mesma ação que Deus fez em Gênesis. Jesus refaz sobre a vida desse homem. Jesus faz lodo, Jesus faz barro e restaura justamente aquilo que estava danificado. Jesus restaura justamente aquilo que surgiu fora do padrão original do Criador. E Jesus diz para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que o apóstolo João fez questão de ressaltar que significa o enviado. Novamente, parece uma atitude inadequada da parte do Senhor pedir para que um cego se dirija até um determinado lugar. Mas repara que esse homem obedeceu, o que evidencia uma relação muito estreita entre a fé e a obediência. Embora tudo aquilo ali, humanamente falando, seja um absurdo, passar lodo com a própria saliva nos olhos de alguém e ainda pedir para essa pessoa sair e se lavar num tanque. Aquele homem não questionou. Aquele homem não duvidou. Aquele homem tinha no coração a certeza de que Deus ainda age no meio dos homens. Ainda que a vez dele não tenha chegado, ele sabia que o Deus de toda a terra tem todo o poder para fazer qualquer tipo de milagre,
Ainda que ele não tenha realizado aquilo que eu preciso, ainda que ele não tenha entrado com providência na minha necessidade, ele sabia que Deus tinha todo o poder para realizar tudo aquilo que era necessário na vida dele. E ele foi. E a Bíblia diz no verso 7, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Ele voltou vendo. Instantaneamente o mundo daquele homem se abriu. Instantaneamente o mundo daquele homem ganhou novas dimensões. O mundo para aquele homem não era mais a distância entre o lugar onde ele ficava mendigando a sua casa. O mundo aumentou. Agora os sons ganharam forma, os barulhos tiveram origens. Agora ele podia ver o que fazia os barulhos. Agora ele podia enxergar as pessoas. Agora ele podia contemplar a beleza do ser humano. Agora ele podia apreciar tudo aquilo que o Senhor fez, demonstrando a sua glória, demonstrando a sua bondade através da sua criação. Aquele homem tinha diante de si um mundo maravilhoso. E ele contemplou tudo. Os sons ganharam imagens. E a vida daquele homem foi completamente mudada. A vida daquele homem foi completamente mudada diante da palavra do Senhor. Diante da ordem do Senhor. Mas principalmente diante da obediência à voz do Senhor. E de repente, aquele homem, diz o texto que ele teve que ir a Siloé, que o apóstolo João faz questão de ressaltar que significa o enviado. Veja, perceba, irmãos, o ato simbólico disso. Ele teve que se dirigir até o enviado. É necessário ir até o enviado. É necessário se achegar ao enviado. E Jesus Cristo é o enviado de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que se dirige até Ele, todo aquele que se dirige até o enviado, recebe a luz na sua vida, recebe a salvação. E se estiver de acordo com os propósitos de Deus, recebe também a cura. Mas é necessário ir até o enviado para receber a restauração. Para receber a restauração de acordo com o formato original do Criador, é necessário ir até o enviado. É necessário se dirigir até o enviado. É necessário obedecer à voz de Jesus. E o texto segue. E aquele homem que era ignorado, que era desprezado, aquele homem que era tido como alguém insignificante, um azarado, para alguns um amaldiçoado, aquele homem que era tratado com desdém por parte de grande parte das pessoas, de repente vira notícia. Acompanha comigo, no verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto o que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu mesmo. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi.
Aquele homem nem sabia quem era Jesus. Aquele homem nunca tinha visto a face de Jesus. Aquele homem não tinha nenhum contato com Jesus. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E a sua vida foi completamente transformada. E ele virou assunto. De repente, a popularidade daquele homem começou a crescer entre aquelas pessoas, a ponto de que algumas pessoas que viram tudo aquilo ali sentiram a necessidade de chamar os fariseus, o grupo de religiosos da época, os responsáveis por ensinar a lei de Moisés entre o povo, os líderes espirituais do povo. Acompanha comigo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde ele está? E ele respondeu, não sei, eu não sei, nunca nem vi. Eu não sei quem é Jesus, eu não vi. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como que ele vira. E ele lhes disse, pois me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele cometeu o crime de curar alguém. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele fez o que fez num dia de sábado. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele desrespeitou a nossa tradição. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele desrespeitou o que está escrito. Porém o texto diz que havia uma dissensão entre eles, uma discordância entre eles, porque não eram todos os fariseus que concordavam que aquele homem não era de Deus. Veja comigo o que diz o final do versículo 16. Diz, e havia dissensão entre eles. Porque como pode um pecador fazer tais sinais? Havia uma divisão naquele povo. Quando a graça de Deus se manifesta, quando a graça de Deus se materializa na vida de alguém, gera muitas vezes um rebuliço no meio dos lugares repletos de tradições, na hierarquia eclesiástica, em todos os padrões estabelecidos pela religião, porque Deus faz o que quer, da maneira que quer, na hora que Ele quer. O Criador não tem que dar satisfação à sua criatura. Mas os fariseus ficaram completamente horrorizados diante de tudo aquilo. Afinal, como pode ser de Deus um homem que curou num sábado? Como pode? Como pode? Nós que sabemos como Deus funciona, afinal nós somos os responsáveis por ensinar a Torá entre o povo. Como pode haver cura fora das quatro paredes da nossa sinagoga? Como pode haver manifestação da graça fora da nossa comunidade? Como pode haver manifestação da graça de gente que nem participa? Como pode haver manifestação da graça de pessoas que não está exercendo as mesmas atividades que a gente exerce aqui? Como pode, fora das nossas paredes, como pode haver manifestação da graça? Eu ensino o povo. Eu sou responsável por elucidar o povo. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Alguém que faz uma coisa dessa não pode ser de Deus, porque eu sei como Deus funciona. E aqueles líderes ficaram completamente
pasmos diante de uma situação inegável de milagre do Senhor. Tudo que eles procuravam ali era encontrar uma justificativa que desidratasse aquela evidência tão poderosa de um milagre da parte do Senhor. E o texto continua. Verso 17. Tornaram, pois, a dizer o cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Eu não sei quem é. Eu não o vi ainda. Mas é profeta. Porque ele realizou um milagre poderoso na minha vida. Ele não restituiu apenas os meus olhos. Ele restituiu a significância da minha existência. Ele restituiu o meu desejo pela vida. Ele restituiu a minha essência. Junto com os meus olhos, ele restituiu o meu ânimo para lutar pela vida, para que eu tenha um futuro melhor, para que eu tenha esperança queimando como uma chama dentro do meu coração. E o texto prossegue. Verso 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais que agora via. Os judeus não se contentaram com as próprias palavras, com o testemunho daquele homem. E os judeus pediram para que os pais desse homem se apresentassem diante deles. E perguntaram-lhes, dizendo: Esse é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como vê agora, não sabemos. Ou quem foi que lhe abriu os olhos, nós não sabemos. E ele tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si só. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Enquanto aquele homem era cego, ele não representava problema para ninguém. Mas no momento que ele passou a enxergar, ele começou a representar um problema. Certos ambientes se alimentam da cegueira. Enquanto se está cego, você é útil. Mas quando os seus olhos começam a se abrir, existe uma movimentação que incomoda. Foi o que aconteceu com esse homem. E o verso 23 diz: Por isso é que os seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Dá glória a Deus, admita. É isso que significa. Essa expressão que era usada naquele tempo. Dá glória a Deus era a mesma coisa que dizer: admita, confesse que aquele homem é pecador. Verso 25. Respondeu, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu, havendo sido cego, agora eu vejo. Eu não sei a origem daquele homem. Eu não tenho conhecimento sobre ele. Mas uma coisa eu sei. Aquilo que aconteceu na minha vida é um fato. E só eu sei as dores que eu tinha, a tristeza que eu carregava no meu peito, as decepções, a certeza de que eu teria um futuro miserável, a certeza de que eu seria uma pessoa impedida de vislumbrar um futuro brilhante. Eu sei o que aquele homem fez por mim. Eu sei
como Ele restaurou a minha dignidade, como Ele reacendeu o meu ânimo. E tornaram a dizer-lhe: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? O verso 27. E respondeu-lhes: já vos-lo disse e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram, trataram ele com grosseria, típico de pessoas que não têm argumento. É tratar mal, tratar com desdém. Foi isso que aconteceu com ele. Pela falta de argumentação diante de uma evidência tão real. A falta de argumentação fez com que eles começassem a agir com hostilidade com aquele homem. Então o injuriaram e disseram: discípulos dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Meus irmãos, alguém que diz aquilo que ele disse só pode carregar dentro do coração uma viva esperança a respeito da manifestação da graça de Deus sobre os homens. Naquele tempo eles ainda aguardavam o Messias. Uma pessoa que diz o que ele disse para os fariseus. Ele podia não conhecer absolutamente nada de Jesus, mas ele tinha uma esperança dentro do coração de que o Messias, mais cedo ou mais tarde, se manifestaria, revelando a glória de Deus entre os homens, manifestando o amor de Deus entre os homens, manifestando a graça de Deus entre os homens. Um homem que diz o que ele disse tem a fé vazando pelos poros. E a sua convicção de fé foi suficiente para calar os fariseus. Versículo 34. E responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Expulsaram da sinagoga. E Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já as tens visto. É aquele que fala contigo. Crês tu no Filho de Deus? Crês tu verdadeiramente no Filho de Deus? E ele, com toda a simplicidade do seu coração, ele responde: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio. E o adorou. E o adorou. Aquele homem, ele foi expulso da sinagoga. Mas estava agora cheio de luz. Da luz dada por Jesus sobre a vida dele. Nem os pais se dispuseram a defender aquele homem.
para que não se comprometesse com os judeus, para que não tivesse problema com os líderes judaicos. Mais uma vez aquele homem ficou sozinho. Ele foi expulso da sinagoga. Mas Jesus, vendo que ele havia sido expulso, Jesus mais uma vez se dirige para ele. Mais uma vez Jesus se dirige até ele. Mais uma vez Jesus demonstra a unilateralidade do agir de Deus. É Deus que se dirige ao homem. É Deus que se dirige ao pecador. É Deus que se manifesta. É Deus que se faz conhecer aos cegos. É Deus que se dirige ao homem. Ainda quando o homem demonstra sinais de arrependimento e se dirige a Deus, os próprios sinais de arrependimento já é uma evidência de que o próprio Deus já agiu no coração dele antes que ele manifestasse o arrependimento. É Deus que se dirige ao homem. E o verso 39 diz: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe: Também, por acaso, nós somos cegos? Porque pelo que você está falando, nós somos cegos? E Jesus disse-lhes: Se fosseis cegos, vocês não teriam pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A afirmação prepotente de algumas pessoas que afirmam veementemente que enxergam pode representar exatamente o contrário. Aqueles judeus, aqueles fariseus, eles estavam completamente enlameados, inseridos no legalismo da sua religião. Eles estavam completamente submersos nas leis da sua religião. Só que eles eram incapazes de perceber que eles estavam seguindo cegamente uma teologia morta, sem vida. Eles estavam meramente seguindo a letra e eram incapazes de enxergar o espírito de vida que havia por trás de cada uma daquelas leis que o próprio Senhor estabeleceu. A letra mata. Todo conhecimento descolado da misericórdia é maligno. Ainda que o nome de Deus esteja nos lábios dele, não significa absolutamente nada. A misericórdia é a evidência de que eu compreendi a importância que o outro tem, não somente para Deus, mas como para a minha vida também. Aqueles fariseus desenvolviam uma espiritualidade completamente engessada, cheio de regras. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Sem perceber que pouco a pouco isso tira a sua naturalidade, a sua espontaneidade. Você se transforma um robô de uma religião, alguém que não pensa, alguém que não reflete. Aqueles fariseus eram extremamente religiosos, mas não conseguia compreender o amor através das palavras da lei. Pouco importa o que você conhece sobre Deus. Pouco importa o que você conhece sobre Jesus, se aquilo que você sabe não ser revertido em amor pelo próximo.
em compaixão pelos pecadores, em carinho pelos oprimidos. Pouco importa os anos de crente que você tem, se você não consegue de fato amar alguém, se você não consegue de fato sentir a dor daquele que padece, se você não consegue se sensibilizar diante da dor do outro. Esses fariseus prefeririam que aquele homem continuasse cego do que ver ele curado. A cura dele gerou perturbação entre eles. A cura daquele homem desestabilizou aquela estrutura eclesiástica formal estabelecida por tantos séculos. Quando a graça se manifesta, ela confunde principalmente os extremistas religiosos. Quando a graça de Deus se manifesta, essas pessoas são incapazes de perceber. Afinal, como pode um milagre acontecer longe da onde eu congrego? Como um milagre pode acontecer fora da nossa sinagoga? Jesus não exigiu daquele homem nem que ele o seguisse. Jesus não exigiu absolutamente nada daquele homem. Jesus demonstrou de graça o seu amor. Portanto, meus irmãos, nessa passagem, o Senhor Jesus deixa muito claro que existe uma cegueira muito mais pavorosa do que aquela que te impede de ver as coisas desse mundo. A pior cegueira que pode existir é a cegueira espiritual, que tapa os seus olhos para as coisas de Deus, que faz com que você fique envolvido com coisas que talvez você chama de Deus, mas que muitas vezes nem é. Muitas vezes nem é. O Senhor Jesus te convida a refletir nessa noite. O Senhor Jesus mostra para você que Ele veio a esse mundo para libertar os cativos, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio para libertar o oprimido. O Senhor Jesus veio para dar esperança para aquele que já não a tem. O Senhor Jesus veio para iluminar o mundo, iluminar a vida do homem, como Ele fez com aquele homem, como Ele fez com aquele cego de nascença. Jesus nos ensina que existe uma estreita relação entre fé e obediência. Aquele homem precisou obedecer para receber a cura completamente. Jesus nos mostra que Ele é capaz de transformar a realidade de alguém, ainda que essa pessoa vive numa condição em que ela não enxergue um futuro. O Senhor Jesus diz que há um propósito para todas as coisas. Por isso você, meu irmão, minha irmã, talvez você seja alguém que não faz parte da Igreja Presbiteriana Canaã. Talvez você está ouvindo e vendo essa mensagem pela primeira vez. Talvez você nunca me conheceu. Talvez você nunca sequer tenha me visto. Eu não sei o que se passa no seu coração.
Eu não sei as dores que se passam no seu coração, o sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Talvez você esteja no meio de uma multidão e se sente sozinho, rejeitado, desprezado. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, ele não enxerga uma multidão. Ele enxerga o indivíduo. E ele está olhando para você nessa noite. Ele está olhando para você nessa noite. E ele diz para você: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Talvez tenha chegado o dia para que você tome uma decisão importante na sua vida. Com toda a sua sabedoria, com todas as suas tentativas de ter uma vida boa, te levaram até onde você está, mostrando que a sua própria força já não é suficiente para arrancar de você o seu sofrimento. Chegou a hora de você entregar a sua vida a Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Deixa Jesus lançar luz sobre o teu caminho, sobre a sua vida. Jesus é aquele que restaura todos os homens de acordo com o padrão original do Criador. O ato de colocar lodo, de colocar barro nos olhos do homem é meramente um simbolismo daquilo que o próprio Deus fez em Gênesis. Jesus restaura exatamente aquilo que está fora do padrão. Jesus restaura exatamente aquilo que está diferente do projeto inicial. Jesus faz o homem verdadeiramente a imagem e semelhança do seu Criador. Eu espero que essa palavra encontre lugar no seu coração. E para você que já conhece o Senhor, olhe para dentro de si mesmo. Veja se tudo aquilo que você conhece a respeito de Deus está sendo transformado em prática. Em práticas de amor. De amor ao próximo. Porque no final das contas, isso é o que realmente interessa. O amor que nós temos uns pelos outros. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele assim permitir.